Nossa, essa parte da Revolução Pernambucana realmente ficou interessante. Eu acho que vou fazer um vídeo disso também. Vamos ver o resultado. Bom, temos que começar em algum lugar, né? Então, por que não o começo? A vinda da coroa portuguesa para o Brasil. Em 21 de novembro de 1806, Napoleão Bonaparte, até então imperador da França, declarou o tão famoso bloqueio continental, que proibia as nações europeias de comercializar com a Inglaterra. A partir de hoje, nenhuma nação europeia vai comercializar com a Inglaterra. Mas o que eu poderia fazer para que não haja nenhum comércio com a Inglaterra? Já sei! Já que Portugal é um grande aliado da Inglaterra, vou ordenar uma invasão. Com a invasão dos franceses, a corte portuguesa se refugiou no Brasil em novembro de 1807. Cerca de 10 a 15 mil pessoas das tropas portuguesas vieram junto com o rei Dom João VI. Após a chegada no Brasil, Dom João abriu os portões para as nações amigas, ou seja, a Inglaterra, que era uma grande aliada de Portugal. Portugal, então, colocou um fim ao exclusivo colonial e passou a dar permissão aos comerciantes e grandes proprietários brasileiros para comercializar seus produtos com os ingleses. Na verdade, já que aqueles franceses burros não impediram as Américas de comercializar com a Inglaterra, eu diria que seria bom a gente abrir os portos brasileiros para comercializar com as nações amigas. Você está correto. Isso é no final, ainda falta uma. Além disso, eu creio que deveríamos proibir as instalações de manufatura. Porque eu acho que devemos usufruir das matérias-primas nessa incrível colônia. Uma esplêndida ideia. Ora pois, venham pegar o jornal, ora pois. Espera do jornal, senhor. Não, obrigado. Ora pois, rapariga, tu queres um jornal, rapariga? Gazeta de Rio de Janeiro, o primeiro jornal dessa bela colônia. Dom João passou a distribuir cargos e privilégios para aristocratas portugueses e impôs uma política de aumento de impostos para financiar os altos gastos da corte. Como consequência dos impostos, surgiu uma crise no país. Em Pernambuco, as elites influenciadas pelos pensamentos iluministas iniciaram um movimento de caráter separatista e republicano. O movimento, conhecido como Revolução Pernambucana, foi reprimido e parte de seus líderes foram mortos e martirizados como exemplo. Não aguento mais ter que pagar impostos para esses portugueses sem vergonha. Vamos juntos lutar contra esses ladrões de ouro. Vamos nos separar do resto da colônia. Para impedir Napoleão, os ingleses passaram a incentivar os portugueses a invadirem a Guiana Francesa, que na época era colônia da França. Isso, junto com as invasões à Cisplatina, atual Uruguai, fez com que a coroa portuguesa se colocasse em dois conflitos. Portugal passou a sofrer pressão no Congresso de Viena, uma conferência realizada por representantes dos países europeus, que organizaram a ordem geopolítica da Europa após o fim das guerras napoleônicas, para retornar a Portugal.
Foi em 1820 em que aconteceu um movimento militar português que definiu a Constituição, exigiu a volta do rei para Portugal e defendeu a formação de uma monarquia constitucional. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução Liberal do Porto. Ora, pois, eles querem que eu volte para Portugal. Não posso arriscar perder o meu trono. Terei que voltar. Dom João foi obrigado a voltar para Portugal. Adeus, Brasil. Mas deixou seu filho, Dom Pedro, como regente do Brasil. Porém, além da volta de Dom João, a corte portuguesa exigia a revogação das implementações feitas pela corte e a volta de Pedro. O mesmo, no entanto, decidiu permanecer em terras brasileiras, declarando que continuaria aqui, dia conhecido como Dia do Fico. O senhor está dizendo que fica? Ora, pois, eu fico. Diga ao povo que eu fico. Em 13 de agosto de 1822, Pedro declarou sua esposa Leopoldina da Áustria como chefe de Estado e princesa regente interina do Brasil, após precisar fazer uma viagem até as províncias de São Paulo por causa de conflitos que poderiam complicar o processo de independência do Brasil. Leopoldina assinou, em 2 de setembro do mesmo ano, um decreto declarando que o Brasil não estava mais ligado a Portugal. A partir de hoje, o Brasil está oficialmente separado de Portugal. Foi então que, em 7 de novembro de 1822, na volta de sua viagem, Dom Pedro ficou sabendo da declaração da sua esposa e gritou: Ora pois, independência ou morte! A partir de hoje, nenhuma nação europeia vai comercializar com a Inglaterra. A partir de hoje, nenhuma nação europeia comercializa com a Europa. Inglaterra. Você tá gravando não, né? Não foca.